Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à live dessa sexta-feira do Papo Glaucoma. Mais um encontro nosso marcado aqui toda sexta para tirar suas dúvidas sobre glaucoma, te ajudar a controlar melhor a doença e com isso continuar enxergando por toda a vida. Enquanto vocês vão entrando, eu vou me apresentando. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E hoje eu vou tirar dúvidas de tema livre. A live de hoje não tem nenhum tema específico. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer sobre glaucoma, sobre outros temas da oftalmologia, pode mandar qualquer pergunta. E eu já estou aqui com uma seleçãozinha de dúvidas já, que já teve bastante gente que me mandou dúvida ontem quando eu anunciei a live. Então eu já vou começar aqui respondendo as dúvidas de vocês. Quem está chegando agora e quer mandar uma pergunta, pode mandar aqui no chat ou então, de preferência, aqui embaixo na tela de vocês tem um botão que é um balãozinho com uma interrogação. Ele está aparecendo em algum lugar por aqui. Nesse balãozinho é mais fácil de eu achar sua pergunta, mas qualquer coisa pode mandar no chat que eu tô de olho também. Eu vou começar já respondendo uma pergunta que chegou ontem, bem legal, do Rivelino Ferreira Carvalho. Ele pergunta o que ocasiona as escavações grandes nos olhos. E todo mundo que tem glaucoma, suspeita de glaucoma, precisa saber o que é a escavação. Então eu vou começar respondendo a dúvida do Rivelino. Bom, vamos lá então entender a escavação. A gente tem um nervo chamado nervo óptico. E esse nervo, ele é responsável por fazer a comunicação dos nossos olhos com a parte de trás aqui do nosso cérebro, que é a área da visão. Então a gente tem dois nervinhos, um para cada olho, eles começam no fundo do olho e eles vão percorrer todo o cérebro até aqui atrás para a gente poder enxergar. São eles que pegam a imagem do olho e mandam lá para o cérebro. Esse nervo, como qualquer nervo, ele é formado de neurônios. Então, esse nervo, ele é um agrupamentozinho de todos os neurônios da nossa retina que se juntam ali para formar a imagem da nossa visão. Agora, quando esses neurônios eles se juntam para formar o nervo, eles deixam um buraquinho no meio deles. Então, o nervo ele é uma estrutura redondinha assim, a parte em volta dele é tudo neurônio e o meiozinho dele tem um buraquinho que a gente chama de escavação. Então, todo mundo tem escavação do nervo, é normal ter a escavação. O que muda de uma pessoa para outra é que tem pessoas que têm escavações pequenas e tem pessoas que têm escavações grandes. Como o glaucoma é a principal doença que afeta o nervo óptico, sempre que a gente vê uma escavação grande, a gente precisa obrigatoriamente fazer uma investigação de glaucoma. Mas isso não quer dizer que a escavação é sempre glaucoma, nem que glaucoma é a única doença que causa essa escavação. Então, qualquer doença que afete o nervo pode causar um aumento da escavação. Além disso, muitos aumentos de escavação não são doenças, são características próprias da pessoa. Então, do mesmo jeito que tem gente que tem olho claro e tem gente que tem olho escuro, tem gente que tem escavação grande e escavação pequena de nascença, sem isso ser uma doença. Então, todo aumento de escavação precisa ser investigado e acompanhado, mas não necessariamente isso é glaucoma e não necessariamente é uma doença. Pode ser um aumento de escavação benigno, que nós chamamos de aumento fisiológico de escavação. Então, Rivelino, mesmo que a sua pressão ocular não seja alta, mesmo que você não tenha um diagnóstico de glaucoma, todo aumento de escavação precisa ser acompanhado. Eu vou já pegar algumas perguntas que vocês estão mandando agora e aí eu vou intercalando com as dúvidas que chegaram antes também. A Joyce Reinaldo tá contando aqui que ela fez um procedimento de agulhamento e
há 9 dias atrás e ela tá com a pálpebra inchando, com coceira, incômodo, e ela quer saber se é normal. Joyce, o agulhamento, vou aproveitar e dizer o que é agulhamento para quem não sabe. A cirurgia clássica de glaucoma é chamada de trabeculectomia. A trabeculectomia é a cirurgia mais feita no mundo para tratamento do glaucoma. Só que ela tem alguns problemas. E um desses problemas é que a trabeculectomia, quando ela cicatriza, ela deixa de funcionar. É uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize. O agulhamento é um procedimento que serve para limpar essas cicatrizes da trabeculectomia para que ela volte a funcionar como era antes. Então, quem já foi operado por essa cirurgia, que também é chamada de TREC, e ela deixou de funcionar, a gente pode fazer um agulhamento para que ela volte a funcionar. O agulhamento é um procedimento que ele tem uma recuperação bem mais rápida do que a TREC, porque ele, em geral, ele não leva ponto, ele mexe pouco no olho, mas ele embaça a visão e ele deixa o olho vermelho por mais ou menos uns 10 dias. Pode ter um pouco de desconforto, sim, mas essa recuperação ela é bem mais rápida do que a recuperação da primeira cirurgia da TREC, que é a cirurgia grande. Então, como qualquer procedimento, é normal ter um pouco de desconforto no pós-operatório, mas no agulhamento esse desconforto ele costuma passar bem rápido. Vamos lá para a próxima dúvida. Eu estou aproveitando que vocês mandaram dúvidas de cirurgia aqui. Vamos lá. Já que eu falei da TREC, a Isabel perguntou se a TREC é feita com sedação ou anestesia local. As duas coisas, tá? Vou explicar isso, que é uma coisa que os pacientes muitas vezes não entendem. Anestesia local e sedação são coisas feitas com objetivos diferentes. A anestesia é para você não sentir dor. Então, a anestesia que a gente usa nas cirurgias oftalmológicas, ela é principalmente de dois tipos. Ou uma anestesia só de colírio, gotinha mesmo, que é o que a gente usa muito para cirurgia de catarata. Ou então para cirurgias maiores, como as cirurgias de glaucoma, as cirurgias de retina, a gente usa muito uma anestesia de injeção, que é uma anestesia aqui embaixo da pálpebra. Essa anestesia, ela é muito, mas muito parecida com uma anestesia de dentista. Então, se você já fez um procedimento e tomou aquela agulhadinha aqui dentro da boca, é a mesma coisa, só que o dentista anestesia o nervinho aqui de baixo e a gente anestesia o nervinho daqui, que é para não sentir dor. Então, a anestesia, ela serve para a cirurgia não doer. Sedação é outra coisa. Sedação, o objetivo é você dormir e não ter nenhum tipo de trauma, não ficar ansioso, não ficar agitado no procedimento. Se você já fez, por exemplo, uma endoscopia, o que a gente faz ali é uma sedação. O paciente dorme, faz endoscopia, acorda e parece que nada aconteceu. Então, nas cirurgias do olho, em geral, a gente faz as duas coisas. Primeiro, a gente faz a sedação, porque aí você já nem vê a anestesia. Quando vai dar a injeçãozinha daqui, normalmente a pessoa já está dormindo. Então, a gente pega uma veia no braço, faz a sedação, a pessoa dorme e aí depois a gente faz a anestesia aqui embaixo do olho. Muita gente confunde e acha que porque dormiu é uma anestesia geral. Não, não é anestesia geral. Anestesia geral, a pessoa apaga de vez, ela para até de respirar, a gente tem que entubar. Isso é uma anestesia geral. E, em geral, a gente não faz isso para cirurgia oftalmológica, a não ser em casos muito específicos, como em bebês, por exemplo. Então, para adultos que vão fazer cirurgia do olho, anestesia local e sedação. A gente usa as duas coisas. Teve alguém que me perguntou, já que eu estava falando que a gente faz o agulhamento quando a TREC deixa de funcionar,
eu perdi aqui a pergunta. Ah, achei, foi a Carol. A Carol perguntou quais as causas da falha de uma track. Eu falei que quando a track deixa de funcionar, a gente faz o agulhamento, então nada mais justo da gente explorar essas causas de por que a track deixa de funcionar. Bom, a track deixa de funcionar quando ela cicatriza. Por quê? Porque o que a gente faz na cirurgia de track é criar um canalzinho de circulação de líquido. Esse canal, ele é interno dentro do olho. Essa circulação de líquido, ela acontece dentro do olho. E é um canalzinho feito com os tecidos naturais do olho na base do corte e costura. Agora pensa comigo, se eu venho aqui e eu faço um corte na minha mão, o que o meu corpo vai querer fazer? Cicatrizar. Quando a gente vai lá no olho e a gente faz os cortezinhos para criar esse canal, o que o nosso corpo vai querer fazer? Cicatrizar. E se ele cicatrizar, o canal fecha. E aí para de circular líquido e a cirurgia deixa de funcionar. Uma hora ou outra vai cicatrizar. A track é uma cirurgia que ela não dura a vida inteira. Varia muito de um caso para o outro, mas ela pode durar 15 anos numa pessoa e pode durar um mês em outra pessoa e já ter que fazer o agulhamento na sequência. Então é muito variável, tá? Isso varia muito de estágio de doença, de idade, se a pessoa tem algum outro problema de saúde, porque tem pessoas que têm uma maior tendência a cicatrizar, tem outras pessoas que cicatrizam menos, tá? Uma coisa que influencia muito nisso é o tipo de glaucoma. Tem glaucomas que inflamam mais o olho do que outros. E aí, nesses que inflamam mais, essa cicatrização ela é muito mais intensa. Então, por exemplo, quem tem glaucoma uveítico, glaucoma neovascular, quem já fez cirurgia de retina, são olhos que são mais inflamados. Tanto que, nesses casos, a track costuma fechar tão rápido que a gente opta pelo implante de tubo. Aí, em vez de a gente fazer o canalzinho natural, a gente coloca um tubinho artificial de silicone no olho. Então, o tipo de glaucoma influencia muito. Outra coisa que influencia muito é a idade. As pessoas jovens, elas inflamam muito mais no pós-operatório do que as pessoas idosas. Então, se eu faço uma track numa pessoa com 30 anos e uma track numa pessoa com 80 anos, a tendência é que o de 30 vai ter uma cicatrização mais intensa. E aí, quando essa cicatrização acontece, a gente faz o agulhamento para que a cirurgia volte a funcionar. Então, a gente pode ir fazendo vários agulhamentos e prolongando a duração dessa cirurgia. Eu vou agora responder uma perguntinha que chegou para mim ontem. Deixa eu só achar aqui, gente, porque chegou tanta pergunta que eu tô perdida aqui para achar as dúvidas. Achei. Tô sem o nome dela, só Minha Vida. Ela perguntou se peso extra afeta o glaucoma. Ela contou aqui que tá gordinha, um pouco acima do peso e que tá preocupada. Essa é uma excelente pergunta, porque é uma coisa que muitos pacientes não sabem a relação e muitos oftalmologistas, inclusive, se esquecem de orientar isso para os pacientes, tá? Quando uma pessoa tem glaucoma, esse glaucoma ele pode evoluir de maneira lenta ou ele pode ser um glaucoma um pouquinho mais agressivo e evoluir de maneira mais rápida, ser uma doença mais acelerada e mais difícil de controlar. Tem alguns fatores que fazem com que um glaucoma de uma pessoa seja mais acelerado do que outro. São vários os fatores que influenciam nisso. Um clássico é a grossura das córneas. As pessoas que têm a córnea fina, elas tendem a ter glaucomas que pioram mais rápido do que as pessoas que têm a córnea grossa. As pessoas que têm vários casos de cegueira por glaucoma na família, elas também tendem a ter doenças mais agressivas e que pioram mais rápido do que outras pessoas que não tenham esse histórico de cegueira da família. Agora tem um outro fator que muita gente não conhece, que é da nossa parte cardiovascular.
As pessoas que têm doenças cardiovasculares, elas também tendem a ter glaucomas que pioram mais rápido e que são de mais difícil controle. Quais são as doenças cardiovasculares? Hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto e obesidade. Então, obesidade também é uma doença cardiovascular, vai criar placa de colesterol nos vasinhos sanguíneos, vai chegar menos oxigênio, menos nutrientes para os olhos e com isso o glaucoma vai ter uma piora mais acelerada. Então, sim, obesidade tende a piorar o glaucoma. Aliás, não só a obesidade, mas todas essas doenças que eu falei, hipertensão, diabetes, colesterol, tudo isso, se tiver mal controlado, o seu glaucoma tende a ter uma piora mais acelerada. E é por isso que eu sempre falo para vocês que não adianta se preocupar só com o olho e não tá nem aí para o restante do seu corpo. Então tem que cuidar da sua saúde como um todo. E aí isso vai acabar ajudando no controle do seu glaucoma também. Essa foi uma ótima pergunta, uma coisa que poucas pessoas se ligam e que ajuda, viu? Então vamos fazer atividades físicas, vamos ter uma alimentação saudável, vamos uma vez por ano no cardiologista fazer um check-up anual, tá? Então tem que cuidar do coração também. A Josi Batista tá perguntando aqui se quem tem glaucoma pode fazer cirurgia das pálpebras. Então, a Josi deve estar com aquela pálpebra meio caidinha, com aquele excessozinho de pele aqui, que eu até tenho um bocado também, viu? Toda vez que eu mostro para vocês, me dá uma vontadezinha de tirar também esse excessozinho de pele aqui. Essa alteração das pálpebras de excesso de pele, ela é principalmente pela idade. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as pálpebras, elas tendem a ficar um pouquinho mais caidinhas. Pode ter uma queda das sobrancelhas também. Então, se vocês repararem, pessoas com mais idade, elas têm a sobrancelha mais caidinha, a pálpebra também. Isso é uma questão que, na grande maioria dos casos, é só estética, mas em alguns casos isso é tão acentuado que chega até a dificultar um pouco a visão aqui em cima. Às vezes aparece até no exame de campo visual, quando você vai fazer o campo visual, aquele exame da luzinha piscando, apertar o botão. Esse exame, além de detectar alterações do glaucoma, se a queda da pálpebra estiver te atrapalhando para enxergar, esse exame ele também detecta isso. Então, na maioria dos casos, é uma questão estética, a cirurgia das pálpebras, mas em alguns casos pode inclusive atrapalhar para enxergar. Existem diversos tratamentos que podem ser feitos. O mais conhecido é a cirurgia de blefaroplastia, que é um procedimento cirúrgico, então é feito no centro cirúrgico mesmo, tem corte, leva a ponto, que é a cirurgia que tira esse excesso de pele aqui. Não é o único tratamento, se for uma coisa leve, discreta, tem opções de alguns tratamentos que dá para fazer no consultório mesmo, com laser, com aqueles fiozinhos que puxam. Então tem alguns tratamentos que podem ser feitos no consultório, mas se já é uma coisa mais intensa, aí realmente a indicação ela é mais voltada para a cirurgia. Quem tem glaucoma pode fazer a blefaroplastia, não tem problema, não tem contraindicação. A única recomendação que eu sempre dou é que na verdade são duas recomendações principais. Primeira recomendação: antes de fazer, procure um especialista em glaucoma para ter certeza que o seu quadro está todo estável, que o seu glaucoma está bem controlado, que você não tenha uma catarata que vai precisar operar em breve. Por quê? Se você faz a cirurgia das pálpebras, ficou lá lindona, sem nenhum excesso de pele, e aí passa 6 meses, a sua oftalmo fala, poxa, o glaucoma tá ruim, vamos ter que operar o glaucoma. Quando você fizer a cirurgia de glaucoma, isso vai acabar estragando um pouquinho aquele trabalho todo bonito
bonito que foi feito na sua pálpebra. Então vê se o glaucoma tá tudo controladinho, se não tem catarata, porque se tiver, é melhor primeiro resolver esses problemas para depois deixar a pálpebra bem bonitinha, tá? Um segundo cuidado que eu recomendo é que, em vez de fazer esse procedimento com cirurgião plástico, que vocês façam com um oftalmologista especialista em pálpebras. São basicamente dois profissionais que fazem essa cirurgia estética das pálpebras. Você pode procurar um cirurgião plástico ou você pode procurar um oftalmologista especialista em plástico ocular, especialista em pálpebra. Então, qualquer um desses dois profissionais é capacitado para fazer esse procedimento. O que muitas vezes muda é que o cirurgião plástico, ele tá muito focado na estética, em te deixar com aqueles olhões bem abertos, lindos, e nem tanto focados nessa parte de função do olho. Enquanto o oftalmologista, ele já vai dar uma atenção mais especial para isso. Por quê? Se abrir demais, se ficar com o olhão arregalado, seus olhos vão ressecar demais. E todo mundo que tem glaucoma já tem olho seco. Então, se arregalar o olho, vai ficar mais seco ainda. Aí vai ficar vermelho, vai ficar irritado, lacrimejando. Aí você operou para ficar bonita e ficou com o olho vermelho depois. Então, eu recomendo que quem tem glaucoma faça com um oftalmologista especialista em pálpebra. A Vera perguntou se eu faço essa cirurgia. Vera, a cirurgia de pálpebra eu não faço. Eu só faço cirurgia de glaucoma e catarata, que são as minhas especialidades, e a cirurgia de pálpebra eu tenho outros colegas que eu encaminho para fazer. Inclusive, quem tem interesse pode procurar aqui no Instagram mesmo, o Instagram da doutora Luísa Paulo Filho, que é uma das pessoas que eu costumo encaminhar os meus pacientes de pálpebra para fazer uma avaliação com ela, e ela posta bastante informação aqui no Instagram, então vocês podem dar uma olhadinha no Instagram dela. Vamos lá para a próxima dúvida. Acho que eu respondi tudo da pálpebra, né? Respondi. Pode fazer, procura um oftalmologista especialista em glaucoma antes e depois procura o oftalmologista especialista em plástica ocular ou especialista em pálpebra. É a mesma coisa. Pessoal que chegou agora depois, boa tarde para vocês. Quem tá chegando aí, Vicel, Val, Marina. Quem chegou depois, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube para vocês assistirem desde o começo. E quem ainda não conhece minha filha canina, está ouvindo os latidos dela nesse exato momento. É a Pipa dando boa tarde para vocês aí. Vamos lá para a próxima dúvida. A minha mãe tá aqui reclamando que ela quer operar a pálpebra e eu não levei ela ainda. Daqui a pouco eu vou ter que ir junto também, porque já tá bastante aqui. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar bastante aqui no chat para ver se eu encontro uma dúvida mais do começo da live que eu tenha passado sem responder. A Rosane Barreto Rosane, na verdade, ela perguntou aqui sobre a cirurgia de catarata. Então, como a gente já falou de cirurgia de glaucoma, já falamos de cirurgia de pálpebra, vou responder essa pergunta dela sobre a cirurgia de catarata. Ela diz aqui que ela tem um glaucoma controlado, que ela sabe que o risco da cirurgia de catarata é pequeno, mas ela quer saber exatamente quais são esses pequenos riscos que existem e que a gente precisa prevenir na cirurgia de catarata. Então, vamos lá. Pessoal, toda cirurgia tem riscos, vocês sabem disso, não existe cirurgia que não tenha nenhum risco. Mas a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras que existem no mundo. Isso não quer dizer que ela seja simples, ela é uma cirurgia bastante complexa. Para vocês terem noção, quando a gente opera, a gente usa as duas mãos com instrumentos, um instrumento em cada mão. A gente usa os dois pés porque fica um pedal em cada pé e a gente controla os aparelhos com os dois pés. E a gente guia o
controle do pé baseado pelo barulho que o aparelho faz. Então, o cirurgião de catarata, ele tem que saber escutar o barulho, responder com o pé, controlar com a mão, e a gente faz isso tudo ao mesmo tempo. Parece assim um baterista tocando, porque a gente mexe com as duas mãos, os dois pés e controlando no ouvido tudo ao mesmo tempo. Então não tem nada de simples numa cirurgia de catarata. Mas por outro lado, essa tecnologia evoluiu tanto, mas tanto nos últimos anos e continua evoluindo, que por mais que seja um procedimento muito complexo, ela se tornou uma cirurgia extremamente segura, principalmente quando feito com um cirurgião, uma cirurgiã que já tenha muita experiência no assunto. Tá? As complicações mais comuns da cirurgia de catarata são coisas que a gente consegue tratar e resolver. Por exemplo, uma inflamação mais exagerada no olho, a gente consegue usar colírio, usar comprimido e controlar. Um pico de pressão, na grande maioria dos casos, a gente consegue prevenir, e se mesmo assim acontecer, a gente pode fazer um ajuste na medicação do glaucoma temporário para conter esse pico de pressão. Essas são algumas das complicações mais comuns da cirurgia. Então, são coisas que se resolvem na base do ajuste de medicação, tá? É extremamente raro ter uma complicação mais grave que precise, por exemplo, de uma segunda cirurgia. Pode acontecer? Pode acontecer. As complicações que precisam ser reoperadas são principalmente complicações relacionadas ao implante da lente. Quando a gente tira a catarata, a gente coloca no lugar dela uma lente para a gente poder enxergar, porque a catarata é a lente natural do nosso olho que envelheceu. Então a gente tira essa lente velha e troca por uma lente artificial nova. Falando assim, parece simples, mas tem que ter todo um apoio dentro do olho para receber aquela lente, tá? Normalmente isso é muito tranquilo, mas tem alguns casos de olhos mais frágeis, de cataratas mais avançadas, em que o olho pode não aguentar bem essa lente e aí pode precisar de uma segunda cirurgia para um implante de um tipo de lente especial, para de repente colocar uma lente que leve ponto. Então é muito raro, mas complicações relacionadas à lente, elas podem precisar de uma segunda cirurgia para correção. E muito raro são os casos de complicações tão graves a ponto de a pessoa perder a visão por causa daquela cirurgia. Não é impossível, mas pode acontecer. As complicações mais graves são as infecções do olho, que são extremamente raras. Também as complicações relacionadas a grandes sangramentos na cirurgia, que também podem levar a uma cegueira irreversível. E o descolamento de retina também é uma complicação bastante grave. Então, quanto mais grave é a complicação, menor a chance dela acontecer. Mesmo nas pessoas que têm glaucoma, a cirurgia de catarata ela é muito segura. É claro que desde que seja um glaucoma estável, controlado, num estágio até moderado, com um planejamento de pré-operatório bem realizado para evitar os picos de pressão. Tá? Então, cirurgia de catarata é muito segura. As maiores complicações, as mais comuns, elas são tratadas sem necessidade de uma reintervenção cirúrgica, mas em alguns casos podem acontecer sim complicações mais graves. A Rosa tá me contando aqui que ela tem um glaucoma avançado, que vai fazer uma cirurgia em outubro junto com a catarata. Imagino, Rosa, que seja aí o glaucoma e a catarata operados na mesma cirurgia, né? Ela tá com medo porque tem histórico na família de pessoas que ficaram cegas. Rosa, nos glaucomas avançados,
pode ser arriscado a gente fazer só a cirurgia de catarata e não mexer no glaucoma. Por isso que eu falei aqui que esse risco é muito baixo para quem tem glaucoma inicial a moderado. Nos casos avançados, acaba que esse risco de pico de pressão no pós-operatório da catarata, ele é muito mais preocupante. Então, nos glaucomas avançados, a gente tende a preferir, quando tem catarata, operar o glaucoma junto. É claro que isso não é lei. Cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito, então não tem uma solução mágica que sirva para todo mundo. Mas, em geral, quando o glaucoma já é mais avançado, a gente tende a preferir essa cirurgia que a gente chama de combinada, que é operar o glaucoma e a catarata no mesmo procedimento. Existem várias técnicas de cirurgia diferentes para o glaucoma. Para os casos avançados, a mais indicada é aquela que eu estava falando no começo da live, que é a trabeculectomia, a TREC. Se por acaso tiver perdido essa parte, é só ir amanhã, 10 horas da manhã no YouTube, que vai estar lá a gravação da live. A Valéria Ponce fez uma pergunta aqui. Ela tem uma história de que há muitos anos o pai dela operou catarata e colocaram a lente invertida no olho. E ela acha estranho, tá custando acreditar, e ela quer saber se é verdade isso. Valéria, as lentes mais modernas, as lentes atuais, elas até têm uma posição certa de se colocar no olho, mas assim, é muito difícil um cirurgião se enganar dessa posição, porque é uma coisa muito bem visível, tá? A posição certa da lente. Mas nessas lentes mais modernas, em alguns tipos de lente não faz muita diferença a colocar de um lado ou de outro. Em outros tipos de lente pode fazer muita diferença, sim. Nas lentes mais antigas isso fazia muita diferença, mas é pouquíssimo provável um cirurgião colocar a lente ao contrário, porque é muito visível pra gente se a lente tá ou se não tá na posição certa. O mais provável é que ele tenha tido uma dessas complicações relacionadas à fragilidade do olho de não aguentar a lente, tá? Pessoal, tá acabando o nosso horário aqui. Eu vou escolher mais uma pergunta para responder. Vou responder aqui a Sebastiana, que acabou de chegar, uma pergunta interessante. E aí depois a gente vai encerrar a live. A Sebastiana perguntou aqui, ela disse que tem um implante de tubo e a pressão, pelo que eu entendi, a pressão ficou 3 depois do implante do tubo. E ela pergunta se isso deixa a visão muito embaçada. Vamos lá. Em geral, quando a gente trata com colírio, com laser, não tem muito risco de a pressão ocular ficar mais baixa do que deveria, tá? Tratando com colírio, esse risco é praticamente zero. Então, a gente pode usar bastante colírio, reduzir bastante a pressão, porque ela não vai ficar mais baixa do que deveria. Mas, nos casos cirúrgicos, pode acontecer de a pressão baixar mais do que a gente queria. Inclusive, é uma das complicações mais comuns da cirurgia de glaucoma, é a pressão ficar mais baixa do que a gente queria. Então, é uma coisa 880. A pressão estava muito alta antes de operar, operou, ficou baixa demais. Pode acontecer isso. É uma das complicações mais frequentes. A gente chama isso de hipotonia, quando a pressão do olho está menos do que deveria. Geralmente, pressões oculares acima de 6, elas não costumam causar nenhum sintoma. Então, se a pressão ficou baixinha, mas está ali de 6 para cima, não está causando sintoma nenhum, é só observar. Quando a pressão cai abaixo de 6, pode acontecer de a visão embaçar. São dois problemas que a gente tem aí. Um é que o olho ele fica murchinho. Quando a pressão tá baixa, o olho fica igual uma uva passa. Imagina um balão, você tá enchendo. Quanto mais você bota pressão de ar ali, mais aquele balão vai ficando duro. Esse é o olho com a pressão alta.
A bexiga murchinha com pouco ar é o olho com a pressão baixa, então ela fica murcha, fica enrugada. Então, quando o olho fica assim, todo enrugadinho, igual uma uva passa, a visão embaça. Outro problema que pode decorrer da pressão baixa é uma complicação que a gente chama de descolamento de coroide, que é um pouquinho mais grave, mas ainda assim é uma complicação reversível. Então, a pressão baixa, ela costuma ser reversível com o tratamento. Na grande maioria dos casos, a gente ajusta isso com colírio pós-operatório, repouso. A gente pode usar comprimido também para ajudar a desinflamar o olho, a pressão subir um pouquinho e aí a visão retorna ao que era antes. Então, a grande maioria dos casos de pressão baixa no pós-operatório, a gente ajusta com medicamento. Mas tem casos em que pode precisar de uma segunda cirurgia. Então, tem casos em que a visão está embaçada, a gente já tentou colírio, já tentou comprimido e não melhorou. Pode ser que seja necessário fazer uma outra cirurgia para essa correção. A Cris perguntou como a gente sente. Cris, a visão embaça, é basicamente isso. Mas tem várias coisas que podem causar embaçamento da visão. Então, só mesmo indo na sua oftalmo, medindo a pressão e fazendo esse acompanhamento depois da cirurgia certinho, é que a gente vai detectar, tratar e corrigir essa pressão baixa, certo? Quem eu não respondi, caixinha de perguntas, amanhã ele está por aqui para eu tirar as dúvidas de vocês. Semana que vem tem live de novo, então quem quiser sugerir um tema para a live da semana que vem, pode me mandar mensagem no direct para eu poder responder aí as perguntas do pessoal que eu não respondi. Quem perdeu a live ou o começo, uma parte, amanhã, 10 horas da manhã, a gravação da live vai estar no YouTube para vocês assistirem. E a gente se encontra toda quarta-feira, tem vídeo no YouTube. Toda sexta-feira tem live aqui no Instagram. E todo dia eu tô passando por aí no feed de vocês para deixar informação sobre o glaucoma, para que vocês mantenham o glaucoma controlado e com isso enxergando por toda a vida. Até semana que vem. Um beijo e ótimo final de semana para todos vocês.